Hoje, como sendo a última quinta-feira do mês, nosso palestrante é o seu Antenor, que na quinta-feira do mês passado não pôde vir, né? E nós ficamos assim felizes de vê-lo aqui nessa quinta-feira. Ele vai nos trazer o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a vossa mão esquerda não saiba o que a mão direita dá. Então, seu Antenor, tenha a bondade de nos trazer o seu conhecimento. Está na altura? Que Deus, nosso Pai, nos abençoe. É sempre uma alegria falarmos dos ensinamentos de Jesus, acrescidos pelos que os benfeitores espirituais trouxeram para a nossa humanidade, que é o Consolador prometido. Quando Jesus esteve entre nós, Ele falou de tudo, mas mais ou menos em termos não completos. Usou de parábolas, conforme nós vamos analisar hoje estes ensinamentos, deixando para mais tarde. Hoje nós já estamos mais amadurecidos para compreendermos um pouquinho mais de espiritualidade da nossa vida. Qual o objetivo da nossa estadia no corpo físico, que é uma bênção a encarnação, principalmente nesta época de transição em que nós estamos vivendo no planeta Terra. Como o Jorge falou, hoje do capítulo 13, é impossível falar de todo o capítulo, que é um dos mais longos do Evangelho de Jesus. Contém 30 páginas, mas acrescidos, podemos dizer assim, recheado de mensagens dos benfeitores espirituais. Nós encontramos aqui nesse capítulo 12 mensagens. Admiramos a sabedoria de Kardec em reunir essas mensagens, esses ensinamentos, ligando aos ensinamentos de Jesus. Jesus é a verdade. Ele mesmo disse: sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Isto é, ninguém de nós consegue chegar a Deus sem seguir aquilo que Jesus traçou para todos nós, principalmente em respeito à caridade, o bem, e recomendou, como nós vamos ver aqui, fazer o bem sem ostentação, quando ele diz: tende cuidado em não praticar as boas ações diante dos homens para serem vistos, como fazem os hipócritas nas sinagogas. Eu vos declaro que aí já recebem a vossa recompensa, e o Pai Celestial não tem mais nada o que trazer para vós, que já se satisfaz aquele que, principalmente aquele que aprova mais o dos homens do que o de Deus. Então ele recomendou que quando fizesse boas obras, abster-se de fazer diante dos homens, que era muito comum. As pessoas doavam grandes somas para serem aplaudidos, como vamos ver mais na frente, sobre o óbolo da viúva, e N ensinamentos.
E então, nesse interim, veio um leproso ao encontro dele e pediu: mestre, se quiseres, poderás curar-me. Jesus respondeu: quero. E Jesus, estendendo a mão sobre o leproso, desapareceu toda a sua lepra instantaneamente, ao qual Jesus recomendou: abstente de falar disso a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes, para que sirva de testemunho. Vemos aqui que Jesus gostava que fosse levar aos religiosos da época, para que reconhecessem que ele realmente era o enviado do Pai. Os infortúnios ocultos. Sabemos nós que em todos os tempos houve sempre pessoas necessitadas materialmente falando. A esmola era muito comum, principalmente no tempo de Jesus. Mas também existia outras pessoas que às vezes um tanto tímidas e necessitados e não iam em busca de pedir, isto é, de esmolar em público. E relata aqui nesta página que a verdadeira caridade sabe descobri-lo. Essas pessoas que são muitas vezes isoladas, como ali relata a comparação da mulher, aquela que ia nas periferias levar tudo o que podia, o que estava ao seu alcance, ainda fazia-se acompanhar da sua filha para ensinar desde cedo como deve ser praticado a caridade. E relata ainda ali no final daquela lição que um certo dia, até então, por exemplo, ninguém sabia quem era aquela mulher. Se fazia de benfeitora, mas não sabiam onde morava, o que fazia na vida, de onde vinha, porque ela se vestia modestamente para não confundir, por exemplo, o orgulho com as necessidades daqueles que muitas vezes pediam esmola, muitas vezes ficavam humilhados se visse diante de si uma pessoa da alta sociedade. E relata ali que certo dia levou à sua casa uma de suas protegidas, que andava vendendo utensílios que ela mesma tinha doado a esta pessoa. Quando esta última reconheceu a sua benfeitora, ficou assustado. No entanto, ela, para dar mais um ensinamento, disse: silêncio, não digas nada a ninguém. Assim ensinava Jesus. E nós, será que estamos nesta altura, conforme relata a mensagem? É muito importante que as pessoas leiam esse capítulo de começo a fim, porque só falado em poucos minutos, que não relata tanto a beleza que existe nestes ensinamentos. O óbolo da viúva também é uma lição muito significativa. Jesus aproveitava todas as oportunidades para passar as lições aos seus aprendizes, aos seus discípulos, aqueles que acompanhavam. Nesta ocasião, estando sentado no templo, observando de que maneira as pessoas ali depositavam as suas ofertas, e notou que vinha pessoas de tudo quanto é jeito, deitavam, colocavam ali no gasofilaço, que era um objeto para pôr as moedas, alguns grandes somas. De repente veio uma pobre mulher que deitou 2 moedinhas.
Jesus olhou para os discípulos e disse: em verdade vos digo que esta pobre mulher, esta pobre viúva, colocou mais do que todos os outros, que colocou daquilo que era o que ela tinha para a sua vida, ao passo que os outros colocaram daquilo que estava sobrando. E sabemos que nós, muitas vezes também, é tão fácil doar as coisas quando está sobrando, mas se nós tivéssemos só um pão e aparecesse alguém repartir a metade deste pão com alguém, aí faz a diferença. Então vemos quantas lições encontramos em todos os sentidos. Agora precisamos convir também, fala aqui, vemos que Jesus usava os exemplos conforme as circunstâncias, conforme vivia o povo, conforme era a cultura da época. Com certeza, fosse nos dias de hoje, já não diria uma pobre viúva, porque podemos nós refletir quanta diferença existe dos tempos mais remotos até os dias de hoje. Sabemos nós que no passado, geralmente as mulheres eram dependentes do ganho, do salário do marido. Até era muito comum aquele termo: enquanto não pode sustentar uma mulher, não case. E hoje, quanta diferença existe! O mundo progrediu, graças a Deus, os direitos são iguais. As mulheres, grande parte hoje, trabalham mais do que os homens no setor público, não só no setor público, como em toda parte, podemos dizer assim. E neste mês que ainda relembramos, o mês dedicado às mães, as mulheres trabalham muitas vezes quase que o dobro que os homens, apesar de que hoje já é dividido as tarefas do lar. Mas sabemos nós que há tempos mais atrás era bastante comum a mulher, principalmente no interior, a mulher acompanhava o esposo o dia todo no serviço rude e de noite tinha que dar conta de todas as tarefas da casa, e às vezes o esposo lá sentadão, sossegado. Então, no geral, as mulheres, nós devemos muito a elas. Falando ainda sobre mãe, tem uma quadrinha que diz que a vida na terra Deus garante enquanto no mundo houver almas que aceitem os espinhos do sacrifício de ser mulher. Não é fácil, mas todos nós passamos, ora somos masculinos, ora em outras encarnações nascemos no corpo de uma mulher para aprender de tudo, adquirir experiência em todos os sentidos. E sabemos nós que as mulheres são mais sensíveis, mais delicadas, quase que em todos os setores. Convidar os pobres e os estropiados. Aqui é de assustar esta colocação de Jesus, quando nós diz que quando nós resolvermos de fazer um festim, não convidemos para ele os nossos amigos, nossos parentes, as pessoas que têm como já de imediato retribuir, o que é muito comum em todos nós. Quando vamos realizar alguma festividade, nós vamos convidar aquelas pessoas que realmente são afeiçoadas a nós. E o que Jesus quis ensinar nesta ocasião é que devemos dar as coisas sem aquele interesse de receber de volta as mesmas recompensas, as mesmas dádivas. E se nós convidar para um festim as pessoas que não têm meios de retribuir a nós, nós estamos fazendo o bem desinteressadamente.
Não estamos com aquele interesse que nós receba a retribuição já de imediato. Em seguida, vem as instruções dos Espíritos. Lembrando que nós estamos apenas dando algumas dicas, dizemos às vezes pinceladas, já foi corrigido que esse termo não deve ser usado, dizer pinceladas. Estamos assim, colocando só algumas colocações. O capítulo é muito ilustrativo, que vale a pena nós apreciar desde o início até o final, sobre a caridade material e a caridade moral. Um ensinamento muito profundo, e sabemos hoje que a caridade material, ela é praticamente um dever comum a todas as criaturas. O próprio Cristo disse que era nosso dever repartir o pão. É dever de todos aqueles que têm algo sobrando da sua mesa, repartir com aqueles que não têm. Quantos irmãos nossos necessitados! Mas vemos, por outro lado, que as leis evoluíram, graças a Deus também, estão evoluindo. Cada dia mais e mais e mais. Existe pobreza, é claro, ainda nos dias de hoje, porque estamos num mundo de provas e de expiações, e sempre vai existir pobres, mas cada vez menos, quando nós evoluirmos mais, que estiver no mundo regenerado, já não haverá essas necessidades, porque não estarão reencarnando espíritos aqui para passar por necessidades praticamente físicas, materiais, como é muito comum nos dias de hoje. Então, sobre a caridade material, é muito comum, quase todas as pessoas se preocupam, realizam, distribuem, principalmente quando há essas catástrofes. Como nós admiramos de ver as pessoas dedicadas, umas socorrendo as outras. É prova de evolução espiritual tudo isso. Talvez há séculos anteriores não era assim ainda. Agora, a caridade moral é a mais necessária nos dias de hoje. Quando se fala em caridade moral, é tudo aquilo que é relativo ao espírito em si, às emoções, aos sentimentos. Quanto que a caridade material é tudo aquilo que é relativo à matéria, ao corpo, às necessidades físicas, que o nosso corpo é matéria, mas nós não somos apenas matéria. Nós somos um espírito que estamos na matéria momentaneamente, e é uma grande ferramenta que nós somos responsáveis por essa matéria em si, para bem usarmos, para que possamos realizar aqui no mundo aquilo que nós programamos antes da reencarnação. Não podemos abusar desta ferramenta, que é uma dádiva divina que o Pai nos concede. É uma bênção a encarnação na Terra. Agora vemos, de uma maneira geral, nos dias de hoje, quanta necessidade de caridade moral, de caridade espiritual. Quantas criaturas em conflitos nos dias de hoje. Quanta necessidade existe em todos os sentidos. Quantos aflitos, outros sofrendo ansiedade, outros depressão. A depressão também é uma doença que não podemos dar lado para ela. Não é fácil se livrar dela depois que ela se instala em nossa alma, em nossa vida.
Mas bem de início temos, como até tem um dizer bastante comum, não deixa de ter partes de verdade nessa colocação. Alguns chegam a dizer assim, que depressão é falta de ocupação. Em partes tem sentido. Não vamos tirar a razão daqueles que estão em depressão. Mas quando nós procuramos ocupar todo o nosso tempo, que podemos ocupar nas mais diversos objetivos da nossa vida, nós não venhamos aqui no mundo só para comer, se vestir, beber, dormir, etc. Nós temos uma finalidade muito importante em nossa trajetória evolutiva. E uma das maiores dádivas que o Pai Celestial também concede a todos nós, que ninguém está dispensado disso aqui, é o tempo. O tempo é igual para todos. Ao passo que é comum as criaturas dizerem, eu não tenho tempo, não posso ajudar fulano porque não tenho tempo. Depende como estamos usando esse tempo. Eliseu Rigonati, no livro Espiritismo Aplicado, ele dá uma bela de uma lição a respeito do tempo. Tem 24 horas, o dia e a noite, todo junto, é 24 horas. E diz ele lá, que bem dividido, 8 horas seria o necessário, o razoável, para a nossa vida física, a nossa vida aqui no mundo. E o que fazemos das outras 16 horas? E diz ele aqui naquelas colocações, 8 horas também podemos dedicar para dormir, que é mais ou menos o normal. Quando ultrapassamos, que às vezes vamos para 10, 12 horas de dormir, já nós não estamos agindo certo na vida. Se dormir 8 horas, trabalhar 8 horas materialmente, sobra mais 8 ainda, que é para as mais diversas tarefas, para a alimentação, para o lazer, para a família, para empregarmos em coisas de ordem espiritual. E o que nós fazemos desse tempo tão precioso em nossas vidas? Nós somos responsáveis por esse tempo, conforme nós assim empregarmos. E sabemos nós também que hoje não podemos mais ficar assim em cima do muro, pensando faço ou não faço. É hora de decisão. Temos que pôr, como tem que dizer comum, pôr a mão na massa e trabalhar. As coisas para o espírito é tudo aquilo que nós adquirimos em conhecimentos. É patrimônio da alma o conhecimento. Ninguém tira de nós. Não, ferrugem, não vem ferrugem, o ladrão não rouba, porque está armazenado em nós. Como também as nossas virtudes que desenvolvermos são propriedades da alma. E só as virtudes é que podem nós trazer a felicidade real, inteiramente em todo o nosso ser. E exemplos não nos faltam. Os discípulos de Jesus, quanto se dedicaram a atender o próximo. Paulo, a lição o que mais falou a respeito da caridade foi o apóstolo Paulo. E ele definiu bem o que é a caridade. A caridade é o amor em ação. Quando nós amamos realmente, nós se dispomos a ajudar sem segundas intenções.